Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bom? Eu gostaria de fazer esse vídeo, pessoal, simplesmente para que nós possamos refletir nos dias de hoje. E eu gostaria de tomar por base uma pergunta. Será que estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor? Ou estamos vivendo conforme o curso desse mundo? Essa é a pergunta que eu quero tomar por base. E de acordo com esse vídeo e o que for falado nele, nós chegaremos ao entendimento dessa reflexão. Veja bem, nós temos que entender uma coisa, que de acordo com as Escrituras, não é nós que temos que se opor contra o mundo, e sim o mundo que deve se opor contra nós. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 30, desta forma: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O que fez o príncipe do mundo vir contra Jesus é pelo fato de Jesus não ter nada do inimigo nele. E isso também dá o direito do príncipe desse mundo vir contra nós. Porque se Cristo vive em nós, de maneira nenhuma o inimigo terá algo em nós. E o que vimos, ou vemos, é o príncipe desse mundo se levantando, vindo contra a igreja, que é o corpo de Cristo, mas esse corpo que é a igreja, ao invés de ter a atitude de Jesus, está agindo de acordo com a atitude de Pedro. E é isso que nós vamos ver nos textos apresentados neste vídeo, para que nós possamos refletir qual é a atitude que a igreja deve ter nesses dias, que são dias turbados, dias de divisões, e qual é o lugar e a maneira que a igreja deve mostrar ou deve estar. Então, para isso, eu quero usar o primeiro texto que está em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 39 e o versículo 42. Diz assim no versículo 39: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai meu, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aqui é interessante porque a primeira petição de Jesus é dizer: se for possível, Pai, passe de mim este cálice. Mas de acordo com o versículo 42, ele já tem a resposta do Pai. E ele diz bem assim: já que não é possível que este cálice passe e que eu não beba, seja feita a tua vontade. Mas agora, em João, capítulo 18, olha o que vai acontecer. Versículo 10 e versículo 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Observa, o cabeça da igreja sabe muito bem que ele deve beber o cálice que o Pai deu. E este cálice que o Pai deu é o cálice de Salmo 116, versículo 12 e 13, que o salmista Davi
tipificando Cristo, diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E no versículo 13 ele diz: beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É este cálice que Jesus deve e bebeu. Mas Pedro quis impedir que Jesus bebesse este cálice. E muitas das vezes, no dia de hoje, existem situações que estão acontecendo com a igreja, e ao invés da igreja ter discernimento, sabedoria de Deus e entender que é necessário passar por isso para mostrar que é da vontade de Deus que a igreja também beba o cálice que o cabeça da igreja bebeu e que o corpo também deverá beber, na verdade, a igreja está tomando a mesma atitude de Pedro. Isso nada mais é do que dizer assim, a igreja está tomando a mesma atitude do fundamento chamado Pedro, mas perdendo o sentido de fazer a vontade da pedra angular, que é a pedra principal. Que a pedra principal nos mostra que nós devemos passar por essa situação para que nós devemos beber o cálice. Mas se nós tivermos a atitude de Pedro, é claro que nós vamos querer impedir e acabar não bebendo o cálice que deveria beber. Agora eu quero, de acordo com o que foi falado e apresentado aqui, de acordo com esse texto, João, capítulo 18, conectado com Mateus 26, o que eu quero trazer aqui é simplesmente, vou demonstrar o texto, Atos capítulo 6, capítulo 7, o seu versículo 57 até o 60, é o que está mostrado aqui, é fazer a simples pergunta. Estevão é o primeiro mártir da igreja. E eu pergunto para a nossa reflexão, qual foi a atitude dos apóstolos? Quais foram a atitude dos irmãos que eram unidos ali com Estevão? Porventura é apresentado nas Escrituras algum tipo de manifestação, algum tipo de questionamento por que Estevão morreu? Existe algum detalhe nas Escrituras que eu não conheço que aponte a igreja primitiva se levantando com grandes manifestações, com grandes tumultos, dizendo: nós não aceitamos a morte de Estevão, nós não queremos essa situação? Ou será que nesse episódio a igreja está entendendo que é necessário beber o cálice, que é necessário passar por essa situação, que é necessário passar por esses procedimentos, porque isso são processos para alcançarmos a vida eterna? Agora vamos usar Atos capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2. Herodes manda prender Tiago e percebe que, por prazer dos judeus, pela alegria dos judeus, seria tão bom matar Tiago ao fio da espada. E do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 12, isso é apresentado. E sabe o que eu acho interessante? É que aqui também eu não vejo nenhuma manifestação. Aqui eu não vejo nenhum grupinho da igreja dizendo assim: nós não queremos que isso aconteça mais, já aconteceu com Estevão, agora não queremos que aconteça com Tiago. E sabe o que é interessante? É que no versículo 3, Pedro é preso. Para que o gosto dos judeus seja aumentado, de modo que Herodes percebe: se matar o Pedro, se matar aquele que Jesus disse assim: a ti darei a chave dos céus, se matar isso aí, é a nossa alegria, a alegria dos judeus. E sabe o que é interessante? Que no versículo 3, Pedro é preso. E sabe o que é mais interessante ainda?
é que no versículo 7, o Senhor manda um anjo para soltar Pedro. Agora eu faço uma pergunta. Não seria possível também o mesmo Deus que enviou um anjo para soltar Pedro, não poderia também enviar um anjo para soltar Tiago? A questão é que quando Deus quer fazer, Ele faz da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Talvez ali foi um momento em que Tiago beber sim o cálice da salvação. Mas esse agora não é o momento de Pedro beber o cálice da salvação. Mas ele iria beber lá na frente. Aí quando eu chego no versículo 12, sabendo que no versículo 7 o Senhor enviou um anjo para soltar Pedro e liberta-o da prisão. No versículo 12, o mesmo Pedro agora vai para a casa de uma mulher chamada Maria. E sabe o que é interessante? Que aqui nós concluímos todo o detalhe. O interessante de tudo agora é que esse povo, que nos dias de hoje faria manifestações, batia de frente, a casa que Pedro foi a casa onde eles estavam orando. Porque manifestação de crente é oração. Manifestação de crente é entrar dentro do teu quarto, Mateus 6, fechar a porta, falar com Deus que te vê em secreto, este mesmo te recompensará em público. Essa é a manifestação do crente. Então esse povo que estava na casa de Maria não é o povo do século 21 que faz baderna, que faz manifestações diante dos governos, diante das perseguições governamentais. Não. Esse povo que está na casa de Maria é um povo que busca o Deus em oração, para que o mesmo Deus que eles buscam em oração visita pessoas. E eles não vão bater de frente com autoridade, bater de frente com governos. E no século 21, a igreja tem perdido o teu foco por ter atitudes contrárias da igreja primitiva. Então eu quero finalizar essa reflexão dizendo: será mesmo que nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Ou será que nós estamos vivendo conforme o curso deste mundo? Porque o curso deste mundo é manifestação. O curso deste mundo é bater de frente. Todas as vezes que a igreja toma a atitude do mundo, ela está negando de beber o cálice da salvação. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome de Jesus.